Eu bato palma, torcedor. Bato palma para esse Vasco. E por diversos motivos, eu bato palma. O Vasco hoje, com os resultados dessa 37ª rodada, na minha opinião, praticamente crava a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Crava. O Vasco, nesse momento, só depende de uma vitória. E mesmo com uma derrota para o Bragantino na próxima quarta-feira, se o Atlético Mineiro vencer o Bahia, o que é o normal, o Vasco da Gama fica na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato tá muito louco, tá muito maluco. É claro, a gente não pode depender de uma vitória do Atlético lá em Salvador. Mas a realidade hoje, o cenário hoje, está montado positivamente para o Vasco. Mais uma rodada, assim como foi na passada, mais uma rodada, a moeda vira para o lado do torcedor vascaíno. A moeda vira para o lado do Vasco da Gama. Mais uma rodada em que o destino ajuda o Vasco. O destino ajuda o Vasco. Porém, sabe qual é o grande problema? O Vasco não se ajuda. O elenco não se ajuda. A diretoria não se ajuda. E olha, posso ser sincero? Que bom, que legal, que bonito. Sim, e aí você pode olhar e falar, caraca, o Lucas tá maluco. Como o vascaíno olha para uma situação de vergonha que o Vasco vive e fala que legal. Sabe por quê, torcedor? Sabe por que eu falo que legal? Porque se o Vasco, diante desse cenário montado, nesse momento em que mesmo com uma derrota na próxima quarta-feira, se o Atlético vencer o Bahia, o Vasco vai se salvar. Mesmo diante desse cenário, com a permanência, né, confirmada na Série A, o Vasco não se salvará por um mérito próprio, mas por um demérito dos adversários. E isso é bom. Sabe por quê? Porque comprova a incompetência daqueles que geriram o Vasco durante todo esse 2023. Melhor o Vasco permanecer assim, através do demérito dos outros, perdendo para Corinthians dentro de casa, fazendo uma partida vergonhosa contra o Grêmio na Arena, e muito provavelmente tomando outra sacolada do Red Bull Bragantino na quarta-feira. É bom o Vasco permanecer na Série A dessa maneira. Sabe por quê? Porque se permanecer na Série A dessa maneira, com essa vergonha que foi esse 2023, com esse absurdo, com esse 2023 jogado no lixo, vergonhoso, ridículo, triste esse 2023 para o vascaíno, mesmo diante de tudo isso, o Vasco irá permanecer. E é bom terminar assim, porque a gente vai ver que vai precisar mudar muita coisa para 2024. Talvez, se o Vasco vence o Corinthians, se o Vasco vence agora o Grêmio, o Vasco estaria até dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. E aí sabe o que a gente ia pensar? Pô, talvez o planejamento não foi de todo ruim, né? Caraca, o Paulo Brax errou no primeiro turno, mas ele conseguiu consertar no segundo turno. Ele conseguiu trazer jogadores que melhoraram a equipe. Pô, então não vamos colocar o Paulo Brax assim também nessa cruz toda, não. Vamos reconsiderar. Pô, o Vasco tem jogadores bons no elenco para 2024. Pô, vamos de repente renovar com o Rossi. Vamos de repente renovar com o Praxedes, com o Zé Gabriel. Não! Desculpe, não! Não é para renovar com ninguém. Manda esses caras embora, irmão. Não dá. Não dá. Pífia. Pífia temporada. Pífia reconstrução. Pífio. Foi tudo pífio no Vasco. Sabe o que foi bom pro Vasco da Gama? Sabe, quando a gente olha todo o 2023, a gente vê a linha do tempo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sabe o que foi bom? A linha tá assim, ó. A linha do Vasco foi cheia de queda. Cheia de queda. Mas aí teve um momento nessa linha anual do Vasco em que teve um pum pra cima. Que foi o Ramon. E ponto. E ponto. Ramon e ponto. Ramon Dias e ponto. Só isso. Mais nada. Não vem com passapanismo. Que aí agora eu vou falar. Eu vou falar. Não vou ficar me aguentando. Tem muito canal de Vasco. Muito não. Muito não. Tem alguns aí que passam pano. Um pano. Ó. Desse tamanho pro nosso diretor executivo. Mas olha. Olha o tamanho do pano. Gigante para um diretor executivo. Que não há de passar pano. Reformulação foi errada. O início do ano foi errado. O meio do ano foi errado. Foi tudo errado. E que bom que o Vasco vai permanecer dessa maneira.
Que bom! Porque pelo menos o torcedor fecha o ano sem nenhuma ilusão. Fecha o ano com a certeza que terá que reformular tudo. Na minha opinião hoje, se tem alguém que deixar para 2024 é o técnico. E basta. E ponto. E os atletas que têm contrato em vigência. Payet pode ficar, Verratti pode ficar, Léo Jardim pode ficar, o Piton, que é um baita de um jogador, pode ficar. De resto, renova tudo, muda tudo, do zagueiro ao atacante, porque não dá, torcedor. Hoje, eu olhando para esse tema do Vasco da Gama, e com todo o respeito do mundo mesmo, vocês sabem, para quem acompanha o meu canal, que eu não distrato ninguém, que eu não ofendo ninguém, muito pelo contrário, eu tenho um cuidado gigantesco. Mas tem horas que é necessário a gente subir um pouco o tom, sem nenhum desrespeito, até porque vocês sabem da minha índole, sabem quem eu sou, perdão. Não tem por que eu ficar xingando e ofendendo ninguém, nem sou disso. Então, com todo respeito mesmo, mas Robson, você pode ser um bom jogador. Você pode ser um bom jogador de Atlético Paranaense, onde se destacou, conquistou a Sul-Americana, conquistou a Copa do Brasil, um jogador de seleção brasileira sub-23, né? Que conquistou o Mundial, se eu não me engano, sub-20, com a camisa da seleção. Robson, você pode ser esse atleta. Mas olha, para vestir essa camisa aqui, não dá. Não tem condição. Não rola, Robson. Não rola. A gente está escorraçado. O Vasco é um clube falido. Não falo financeiramente, porque a gente espera que não esteja mais. Porém, desportivamente, o Vasco é um clube falido. O Vasco é um clube sem moral. O Vasco é um clube sem respeito. A gente já sabe de tudo isso. Porém, essa camisa pesa e muito. Então, Robson, pô, tá, ó. Essa camisa aqui não dá pra você. Que partida vergonhosa que o senhor fez nessa noite de hoje na arena. Que partida ruim, Robson. Chegava a dar, não vou falar isso, que é uma palavra muito forte, mas era constrangedor. Eu ia utilizar outra palavra, então a melhor é essa. Era constrangedor ver o Robson jogando nessa noite de hoje. Não dá! E esse foi o zagueiro que o Paulo Brax trouxe para ser a peça de reformulação. E ele ainda disse que estava bom. Vamos citar os nomes de Paulo Brax para a peça de reformulação? Robson, não deu certo. 8 milhões no Capasso. A gente não precisa nem falar. Capasso titular que tomou 2 gols de Romero, um jogador de 1,70 m. Quem mais? Abel Braga como diretor técnico, que falou, né, nesses últimos dias, que o futebol é muito inconstante, ou seja, ele deixou bem claro que vai para o Internacional. Maurício Barbieri. Aí ele trouxe, né, Paulo Henrique, que só foi utilizado agora por Ramon. Zé Gabriel, que ficou aí no elenco o ano todo e só veio ser utilizado agora no final do ano. Pedro Raul, 12 milhões de reais pelo Pedro Raul. Tá rendendo nada. Atacante não trouxe. Renovou com o Alex Teixeira e ficou nessa expectativa. Orejano, 22 milhões de reais. Ou seja, deixa eu te falar, Paulo Brax, tudo que você fez no Vasco nessa temporada de 2023, você não acertou em nada. Em nada. Absolutamente nada, Paulo Brax. Sabe por que nada? Porque nem o Ramon Dias você queria trazer. Nem o Ramon. O Ramon foi a última peça que sobrou ali no meio do ano. Você estava à procura de técnico. Foi em um, não aceitou. Foi em outro, não aceitou. E o Ramon ali, pô, aceita o projeto. Eu tô aqui, ó. Vasco. Eu tô aqui, hein. Aí você, calma aí, Ramon. Deixa o Ramon de lado. Foi procurando. E aí ninguém aceitou o projeto, vocês pegaram o Ramon. Então não foi nenhum mérito do próprio Vasco, Ramon Dias. E os jogadores que vieram, muitos vieram a partir do próprio Ramon. Isso que é uma loucura, né? Então, demérito, aliás, mérito, Paulo Brax, pouco você teve em 2023. E não é nada contra você. Mas o seu trabalho dentro do Vasco é horroroso. É ruim, é fraco, é limitado. Bota o Carlos Brasil no seu lugar em 2024. Mas o Vasco não pode permanecer com você sendo profissional de futebol. Sendo diretor de futebol do Vasco. Não tem essas condições. Não tem condição. E é bom, volto a repetir. O Vasco fez uma partida pífia nesse momento. O Vasco fez uma partida horrorosa contra o Grêmio. E o acaso, o destino, eu não acredito nessas coisas, mas como modo de falar, quis que o Bahia perdesse para o América Mineiro, que chegou à sua 5ª vitória apenas no Campeonato Brasileiro. Eu vi a partida, eu estava vendo o jogo do Vasco na televisão e estava acompanhando aqui, ó. Tá até aqui o jogo, acompanhando a partida do América aqui. Porque
É o que o Vasco faz com o torcedor vascaíno. É um olho no jogo do Vasco e é outro olho no jogo do América, no jogo do Santos, no jogo do Cruzeiro. E a quantidade de gols que o Bahia, perdeu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então o Vasco nesse momento, na minha opinião, não cai. Não cai. Porque o Bahia é uma equipe muito má, é abalada emocionalmente mesmo. A gente viu nessa partida de hoje contra o América, eu vi, né, que acompanhei, como está mal emocionalmente. O emocional, né, realmente, o anímico dos atletas do Bahia, igualmente estão do Vasco da Gama. Mas o Bahia nesse momento jogará dentro de casa, contra o líder do retorno do Campeonato Brasileiro, contra uma equipe que tem Paulinho, Hulk, um elenco que é algo surreal, esse elenco do Atlético. É pisar na cara do torcedor vascaíno a gente olhar para um Atlético Mineiro jogando e ver o nosso Vasco jogando. Então eu acho que o Bahia não vai vencer, não vence, aliás, é derrotado, e o Vasco nesse momento precisa apenas disso. Se o Bahia empatar lá, o Vasco empata em São Januário na quarta e o Vasco permanece. Se o Bahia empatar lá e o Vasco perder em São Januário, o Vasco vai para a zona. Eu acho difícil o Bahia vencer, volta a repetir, ou pontuar. Ainda só depende do Vasco. Eu acredito que o Vasco, mesmo perdendo, vai ficar, volta a repetir. Porém, ainda só depende do Vasco, é só uma vitória na quarta-feira. Mas eu, Lucas, nesse momento, sinceramente, não por mim, não, Lucas, mas para esse trabalho não ficar, esse trabalho que eu falo de 2023, realizado pela diretoria, não ficar com qualquer resquício de fizemos a coisa certa, porque já sei como é o torcedor vascaíno, eu vou estar em São Januário na quarta-feira e já imagino que se o Vasco vence o Red Bull Bragantino, vai ter aquela sensação de tipo, dever cumprido, conseguimos, festa na barreira, comemoração, Vasco permaneceu na Série A, vai ficar esse sentimento, e é o normal. Eu não quero que seja assim, porque o Paulo Brax, a diretoria, eu falo Paulo Brax porque é o nome do futebol, mas eu não quero apenas citar o trabalho dele, pois ele não errou sozinho, teve outros que erraram junto com ele. Falo o trabalho de Paulo Brax, de Lúcio Barbosa, de Abel Braga, de todo o corpo da SAF do Vasco da Gama, até a presidência do Jorge Salgado, que ainda bem que é o último ano do mesmo, não volte nunca mais pro Vasco. Mas o Vasco vencendo vai ficar essa sensação de dever cumprido. Porém, o Vasco perdendo, e o Bahia perdendo lá também, o Vasco vai permanecer na Série A. Mas vai permanecer na Série A com 3 derrotas seguidas e o último jogo com uma derrota dentro de São Januário. Ou seja, a gente vai estar feliz pela permanência, mas ao mesmo tempo vai olhar para esse elenco e vai sentir não raiva, porque raiva é um sentimento ruim, mas vai sentir o sentimento do tipo, não dá para ficar com esses caras pro ano de 2024. Tem que mudar pro ano de 2024. Tem que reformular pro ano de 2024. Tem que tirar o diretor executivo. Tem que tirar um CEO. Tem que trazer um CEO de qualidade. Alguém que seja um profissional da área, também com todo respeito ao Lúcio Barbosa. Nada contra, ao mesmo. Mas tem que trazer um profissional que entenda do negócio. O Lúcio Barbosa não entende. Ele era diretor financeiro e caiu no colo dele a pasta de CEO. Então que perca na quarta-feira. Sinceramente que perca. Contando com a derrota do Bahia. Porque aí fica esse sentimento de, olha que vergonha. Olha esse Vasco aí, ó, que vergonha. Perde agora pro Red Bull Bragantino, fica na Série A, mas não dá pra ficar. Não dá pra ficar com o Zé Gabriel, não dá pra ficar com o Robson, não dá pra ficar. O Vasco ano que vem tem que se posicionar como Vasco da Gama. Em tudo, em tudo. A gente vai começar daqui pra frente especulações, é o normal de janela. Mas o Vasco, na minha opinião, vai cair Bahia, Goiás, Coritiba e América, muito provavelmente. Cara, qualquer atleta desses 4 clubes, o Vasco não pode olhar, na minha opinião. Não é pra olhar. Não é pra olhar. O Vasco tem que olhar para atletas vencedores. O Vasco tem que olhar para atletas acostumados a ganhar títulos. O Vasco tem que olhar para atletas grandes. Não atletas que estão acostumados, e com todo respeito a essas 4 equipes que irão cair, a um rebaixamento. Vergonha. Triste. Decepcionante esse ano de 2023 do Vasco. Mas enfim, torcedor, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo. Se você curtiu, se inscreva, compartilhe. E amanhã, claro, estaremos aqui de volta com o nosso Acorda Vascão logo às 7 horas da manhã para falar sobre a entrevista do Ramon, falar sobre a segunda, falar sobre Vasco. Que vamos, se inscrevam, compartilhem. Saudações vascaínas.